E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Renato e hoje nós vamos falar o que realmente é tensão, corrente e resistência elétrica. Então se você quer saber mais sobre essas grandezas elétricas, já assiste esse vídeo até o final. Mas antes disso pessoal, se é sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Toda semana a gente posta vídeos novos com conteúdo de valor para ajudar cada vez mais vocês. Então já se inscreve no canal e ativa também o sininho das notificações para vocês não perderem os nossos conteúdos. Já deixa o like também se você gostou da ideia desse vídeo. Praticamente todo mundo já escutou esses termos da eletricidade, que é a tensão, corrente e resistência elétrica. Mas o que realmente quer dizer cada um desses termos para a eletricidade? A tensão elétrica, ou voltagem, como também é conhecida, é aquele valor de 127 ou 220 volts que encontramos nas tomadas da nossa casa. Lembrando, pessoal, que essa expressão voltagem é um termo popular, usado basicamente por causa da unidade de medida que é em volt. A palavra correta para essa grandeza é tensão elétrica, e é assim que ela é conhecida na eletricidade. Daí, quando perguntamos o que é tensão elétrica, muitas pessoas respondem que é a diferença de potencial entre dois pontos. Legal, essa resposta está correta, assim como força eletromotriz, que também é bastante conhecida. Mas o que a tensão elétrica faz exatamente na eletricidade? A tensão elétrica é a força que impulsiona ou empurra as cargas elétricas ou os elétrons em um condutor. E para isso acontecer, precisamos ter a diferença de potencial que falamos agora há pouco. A tensão elétrica pode ser contínua ou alternada. A tensão contínua é a que encontramos nas pilhas do controle remoto da TV ou na saída do carregador do seu celular, por exemplo. A polaridade dessa tensão é fixa. O polo positivo e o negativo não se alteram ao longo do tempo, por isso é chamada de tensão contínua. Um detalhe pessoal, o que define se a tensão será contínua ou alternada é a inversão da polaridade e não a variação de tensão. Porque podemos ter tensão contínua que o valor varia de 0 até o valor máximo e retorna para 0, e assim chamamos de tensão contínua pulsante. Já a tensão alternada é a que encontramos nas tomadas da nossa casa. Os 127 ou 220 volts, eles são alternados porque os polos, que chamamos de semiciclos, eles se alternam ao longo do tempo, passa de valores positivos para valores negativos. E essa inversão se dá pela geração e pela frequência da rede elétrica, que aqui no Brasil é em 60 Hz. Agora vamos falar da corrente elétrica, ou amperagem, como também é conhecida popularmente. Pessoal, assim como voltagem, o nome amperagem não existe na eletricidade. O nome correto dessa grandeza elétrica é corrente elétrica, e esse fenômeno é gerado a partir de uma tensão elétrica aplicada em um condutor e com o circuito fechado. E a corrente elétrica podemos definir como o fluxo ou o movimento ordenado das cargas elétricas, que são os elétrons, em um condutor. E sua unidade de medida é ampere, por isso muitas pessoas falam amperagem. Assim como na tensão, a corrente ela também pode ser contínua ou alternada. A corrente contínua está associada à tensão contínua. Isso quer dizer que o fluxo de corrente elétrica ela sempre acontece no mesmo sentido. Já a corrente alternada está associada à tensão alternada. E com isso, o fluxo de elétrons altera seu sentido ao longo do tempo, junto com a polaridade da tensão alternada de uma forma geral. Assim, ela se alterna na mesma frequência em 60 Hz como a tensão. Agora, uma dúvida que muitas pessoas têm. Na tomada da nossa casa, se não tiver equipamento nenhum ligado, será que há tensão e corrente elétrica nela? A resposta é que se não tiver nada ligado na tomada, haverá sim tensão, 127 ou 220 volts, mas não haverá corrente elétrica nessa tomada, porque o circuito da tomada estará aberto, e assim não haverá circulação de corrente elétrica. E assim, pessoal, aprendemos um conceito da eletricidade. Podemos ter tensão sem corrente elétrica, mas não podemos ter corrente sem tensão elétrica, já que é a tensão que faz que os elétrons se movimentem em um condutor quando o circuito estiver fechado. E a resistência elétrica? Não estamos falando daquela peça que fica no chuveiro da sua casa. Essa peça, pessoal, é chamada de resistor. A resistência elétrica é uma grandeza elétrica muito importante para a eletricidade. O seu conceito é a capacidade que um corpo qualquer tem para dificultar a passagem da corrente elétrica, e a sua unidade de medida é em ohm.
Essa resistência, como o próprio nome diz, tem o papel de dificultar a passagem da corrente elétrica em um condutor. E todo material condutor possui resistência elétrica. O que vai definir se ele terá mais ou menos resistência elétrica será suas características físicas e composição do material. Assim, com uma dificuldade maior na condução da corrente elétrica, haverá também uma dissipação maior de calor devido ao maior atrito entre os elétrons. E é devido a isso que usamos o resistor, que é o componente elétrico com essas características de resistência elétrica para aquecer a água do chuveiro. Nas lâmpadas incandescentes também é utilizado o resistor para converter a passagem da corrente elétrica em calor e também em luminosidade. Mas a resistência elétrica ela não é utilizada apenas na eletricidade para aquecer a água ou acender lâmpadas. Como disse anteriormente, todo material condutor possui resistência elétrica e os cabos elétricos também. E isso está relacionado ao material, ao comprimento e à seção transversal desse cabo. Por isso devemos dimensionar o cabo de um circuito com o menor valor de resistência elétrica possível, para não influenciar na condução de corrente elétrica e dissipar menos calor possível também, e como consequência, menos queda de tensão nesse cabo. Até porque, pessoal, se olharmos a primeira lei de Ohm, podemos ver que quanto maior for o valor da resistência, menor será o valor da corrente. E quanto menor for o valor da resistência, maior será o valor da corrente. Por isso acontece o curto-circuito quando dois condutores com diferença de potencial entre eles se encostam. O valor da resistência elétrica do circuito será relativamente baixo, fazendo com que o valor da corrente elétrica seja o maior possível. Outro detalhe dessa equação é o valor da tensão. Quanto maior for esse valor, maior será o valor da corrente elétrica. E quanto menor for o valor da tensão, menor será também a corrente elétrica, desde que o valor da resistência elétrica não seja alterado. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido esses conceitos de tensão, corrente e resistência elétrica. Se você gostou do que foi passado aqui, já deixa o seu like. Mais uma vez, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe esse vídeo também com as pessoas que você conhece e que se interessa por esse tipo de assunto. Tudo isso ajuda demais a gente a divulgar o nosso trabalho para cada vez mais pessoas. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês nos próximos vídeos.